Espíritos, está aqui com vocês novamente, Antônio Neto, ou Neto Silva, chamem do que quiserem, o importante é sempre vocês estarem me chamando. Começo esse vídeo pedindo a vocês respeito, respeito ao ser humano. Vamos lembrar que cometemos um erro no passado com um presidente, aonde nós sobrejulgamos a pessoa do cargo e colocamos em si a pejoratividade da doença, das mortes e do sofrimento do ser, de certa forma, com uma maleficência que só nos prejudicou. Hoje, viemos aqui falar da verdade, do que realmente está acontecendo e aconteceu essa madrugada, que não é o que estão divulgando. Se você está aqui nesse vídeo esperando uma teoria de conspiração mirabolante, você vai dançar. É melhor você nem ficar. Mas já adianto a vocês, nós temos um novo presidente da República, chamado General Mourão. E vou explicar por que durante o vídeo, com fontes seguras. Não preciso divulgar as fontes, meu canal é religioso, a promulgação da fé é livre, é espontânea, minhas fontes dentro do hospital podem ser humanas ou espirituais, não importa, eu tenho a condição de fazer isso. Então, basicamente, o que eu vou alegar para vocês é que nós temos, a partir de agora, um novo presidente da República que é militar, General Mourão. Gostaria de pedir a todos vocês que não me acompanham, que estão entrando nesse vídeo agora, o respeito ao ser humano e não ao cargo político. A doença do Bolsonaro vem desde que ele levou a facada. Ela não é tão simples como estão divulgando e existe uma prerrogativa que aconteceu. A obstrução intestinal, basicamente, se trata do intestino em si criar inflamações, e essas inflamações vão que encurtando o intestino e devagar vai ficando restos. Eu vou didaticamente explicar para vocês. Restos. E o que são esses restos? O que passa pelo intestino? As fezes, cheias de bactérias, com tudo que nós temos que não presta. Mediante ao tempo, com a inflamação e com as fezes, com as bactérias, Gabriela, já vou te pedir respeito, por gentileza. Aqui não é lugar para isso. Por gentileza. É muito fácil fazer esse tipo de coisa, tanto com Lula, com Bolsonaro, com qualquer pessoa, mediante interesses individuais. Atire a primeira pedra se você nunca errou, se você nunca fez o mal ao próximo, ou se você nunca cometeu nenhum pecado. Pecado não é medido. Erro não é medido por tamanho. Erro é erro. Se há erro. Não importa, Gabriela, não importa. Tanto não importa que você está pejorativizando uma pessoa. Nós temos 580 mil pessoas mortas hoje no Brasil. Famílias sofrendo. Você olha para o ser humano, eu vou explicar, Kátia, mas não olha para as demais pessoas, para a mãe, para o pai, para os filhos, para o tio, para os primos, que sofrem mediante qualquer erro que o ser humano venha a cometer. Então, por gentileza, não faça isso. Você não é santa, ninguém é santo e ninguém vai ser santo.
Todos temos uma história. Então, vamos deixar a política de lado e vamos falar do ser humano. Não cometam o mesmo erro que cometeram com Lula. Isso aqui não é politicagem. E toda consequência, toda palavra dita no meu canal já está provado. Você deve ter chegado aqui agora. Tem consequências. Toda. Então não cometam esse erro aqui. Vamos continuar a explicação. Boa noite a todos vocês que me acompanham há muito tempo. Pessoal, a situação do Bolsonaro é crítica. A situação do Bolsonaro é gravíssima. É muito grave. Vou explicar para vocês o que não estão divulgando para vocês. Quando há uma obstrução intestinal, devido a essas inflamações, cria-se a infecção também. Como eu sei que criou a infecção? A infecção, basicamente, vem mediante a febre. E cria-se fissuras no intestino. Tenho certeza que vários de vocês que estão me assistindo agora já tiveram algum parente mais velho que tiveram esse tipo de problema. O grande problema não é em si a cirurgia, mas sim, no caso dele, é a cirurgia no intestino, que provém daquela facada que ele levou há muito tempo. E que veio a retirar um pedaço do intestino. Quanto mais você vai retirando, quanto mais vai causando algo chamado aderência, que é o quê? A não recuperação do tecido, a não cicatrização. Neste caso do intestino, como ele passa várias e várias bactérias, essas bactérias se espalham pelo corpo, o que nós chamamos de infecção geral. No caso do Bolsonaro, isso não foi feito da noite para o dia. A obstrução, basicamente, ela ocorre mediante uma prerrogativa de semanas e meses, como vem sendo dito. O que não está sendo dito é que a situação dele é grave, gravíssima, e mesmo que haja uma solução que o médico dele está acompanhando, eles não vão alarmar o público. Já há um quadro de febre aonde já se promulga já a infecção. Há de saber que essa infecção pode ser local, o que é muito difícil acontecer nesses quadros quando chega nessa prerrogativa, ou se ela já está se espalhando, que é controlada com antibiótico. Nós vemos a velha prerrogativa. Quando há uma infecção, antibióticos são capazes de controlá-la ou não são capazes de controlá-la ao tempo. Tudo depende do organismo. Mas mesmo assim, mediante a todo esse quadro, nós temos uma cirurgia para corrigir o fato em si, para que acabe a infecção, acabe a inflamação e pare de se desenvolver as bactérias ali. Passar por uma cirurgia, basicamente, para quem já passou, você tem que estar com o seu quadro, no mínimo, estável. Que não é o quadro de quem passa por cirurgias, basicamente, intestinais. Não há certeza ainda se foi inflamações ou se foram tumores. Basicamente, ocorre muito esse quadro da noite para o dia, como estão falando, quando são tumores, cistos, que são mais chamados na prerrogativa médica de pólipos. Para saber, não confundam. Cisto, pólipo é uma coisa. Estão interligados ao câncer? Estão. Mas para saber se são ou não, tem que se fazer a biópsia. Mas mesmo assim, tem que se retirar que os pólipos são formados pela inflamação. Senão, continua o mesmo processo de infecção, levando o indivíduo à morte. A questão é, o quadro é crítico, o quadro é grave, o quadro é gravíssimo, não é como estão divulgando para vocês. Ele entra agora num processo basicamente de controle de danos, que seria o quê? Basicamente, você tenta controlar a infecção, tenta controlar todo o seu sistema corporal para adentrar a cirurgia e corrigir o problema.
corrigir o problema. Basicamente, né? Eu não vou responder os comentários de vocês, gente, porque quando se trata de política, vocês têm interesses individuais. E vocês ainda não entenderam que vocês não têm mais política. Vocês, independente de quem vocês colocarem no poder, essa pessoa não vai mandar. Vocês não entenderam que os preços subiram porque nós sofremos as mesmas sanções econômicas que Cuba sofreu no passado, que Venezuela sofreu. Vocês não entenderam que nós estamos pagando. Sanção econômica, gente, não é deixar o produto não chegar no seu país. É alavancar o preço do produto, tornando-se impossível ao giro daquele país, a moeda em si menor, que você o compre. Sanção econômica se trata disso. Não há diferença, basicamente, de quem vai liderar a presidência. Não há. Pode ser qualquer um que colocar lá. Nós estamos cercados por uma aliança manejada pelo Biden, que uniu toda a Europa, uniu a Argentina, que está aqui do nosso lado, que não passou pelo Brasil. E basicamente não se trata devido a uma implicância com Bolsonaro, e sim uma questão de sobrevivência do modo de vida americano, e é assim que eles vêm agindo há muito tempo. Vocês julgaram muito tempo os muçulmanos, mas foi assim. Vocês julgaram muito tempo Cuba, mas foi assim que eles chegaram à pobreza e que eles chegaram ao extremo de cometerem atos bárbaros contra os americanos, devido à pobreza promulgada por os americanos com essas sanções. Basicamente, né? Orides, e sim, tô sim. Fique à vontade em fazer qualquer coisa. Então, basicamente, inclusive, como você é pequeno, olha aqui o que eu posso fazer. Você está silenciado. Então, basicamente, o que eu tenho para falar para vocês é que nós temos um novo presidente, uma nova prerrogativa, e o quadro dele é gravíssimo. Vocês não têm por que xingá-lo mais, vocês não têm por que fazer qualquer coisa. E lembrando, a mesma prerrogativa, quando o neto do Lula morreu, quando a Marisa morreu, eu vim aqui e falei para vocês a mesma coisa. Vocês não podem fazer isso. Vocês não podem, como vocês fizeram com uma criança de 8 anos, quando foi com o Lula, né? Hoje vocês mudaram tudo, né? Basicamente, porque quando foi com o Lula, vocês foram lá e arrebentaram um homem porque a família dele estava morrendo, uma criança de 8 anos que não tinha nada a ver com nada. Vocês lembram disso? E agora é com um que está doente. O que eu tenho para falar, e eu vou falar, e não vou dar atenção, basicamente, para vocês, que Bolsonaro está com pólipos que podem promulgar câncer ou não, independente no intestino, devido aos problemas causados daquele atentado que tanto vocês conjuminaram que foram ele. Bolsonaro está fora da política brasileira. Nós temos um novo presidente. Neto, por que você está afirmando isso? Todas as prerrogativas que estão sendo passadas para vocês na televisão não são verdades. Uma cirurgia, qualquer cirurgia, existe um tempo de preparação, existe um tempo de recuperação, dependendo de qual for, principalmente decorrendo
de como ela vai sair. E no caso dele, devido à deficiência que estão chamando de aderência, e não é infecção, mesmo que ele venha a sair, mesmo que ele venha a passar por todo o processo, o tempo de recuperação é muito complicado. Muitas pessoas já passaram por isso. A dor é enorme, a dor é terrível, não é muito diferente da diverticulite, apenas é mais grave, muito mais grave, porque essa obstrução ela é causada por fezes. Fezes contêm bactérias, fezes acumuladas contêm, basicamente, uma enormidade de bactérias que, ao se espalhar pelo intestino, pelas pequenas fissuras, se espalha pelo corpo todo. Retirar o intestino é uma das prerrogativas. É um procedimento chamado de coleonoscopia, onde vários de vocês conhecem, onde se coloca uma bolsa do lado, onde as fezes são eliminadas nessa bolsa. A tão famosa bolsa, basicamente, que todos têm horror de ver. Então, a situação dele é de grave a gravíssima, e se vir a conjuminar que é câncer, não há outra solução. Haveria de tirar o intestino, o que daria a ênfase de que ele não pode voltar à presidência da República. Bolsonaro não volta à presidência da República, o que justifica que ele já estava sabendo que isso iria acontecer, por isso ele andava tomando medidas tão descabíveis, tão surtadas, que hoje justifica claramente que ele estava desesperado, porque ele já sabia que mais cedo ou mais tarde ele foi protelando. Foi um erro muito grande ele protelar, basicamente, porque ele protelou, ele já sabia. Uma obstrução não acontece da noite para o dia, ela vai acontecendo durante os meses, a inflamação, os pólipos vão crescendo, a dor é enorme, e ele foi protelando, que foi um erro muito grande, e isso pode sim vir a se transformar a câncer, e a maior probabilidade é que sim, pode ser pólipo e pode ser câncer, que seria até melhor do que uma infecção geral. Uma infecção geral levaria à morte de Bolsonaro em poucas semanas, se não há dias. Teremos essas respostas, basicamente, nos próximos dias. O que eu garanto a vocês é que qualquer procedimento que seja feito mediante uma obstrução intestinal, ao quadro todo que ele passou, já retirando uma parte do intestino, o período de recuperação é enorme. Enorme. A qualidade de vida, tudo que você tem que fazer posteriormente a isso, e é que se você passa por esse tipo de problema, diminui a sua qualidade de vida muito, inclusive levando a anemia, inclusive levando a quadros infecciosos, sucumbindo ao sistema imunológico, sucumbindo a vários sistemas. O intestino, gente, ele é considerado, se não o segundo ou terceiro órgão mais complicado que nós temos no nosso corpo. Ele é bastante complicado. Se conseguirem fazer a cirurgia, o período de recuperação dele será grande, muito grande. E mesmo que ele passe por tudo isso, ele não volta à presidência da República devido às frágeis condições de saúde, que basicamente culmina-se para que ele possa sobreviver daqui para frente. Mas o problema, gente, é ainda pior do que isso, porque
Tá claro para vocês. A situação é gravíssima. Nós temos dois caminhos. O caminho primeiro é pólipos, inflamações que levaram à obstrução intestinal, que já causaram febre, sendo uma infecção, que nós teremos as respostas aonde os antibióticos vão responder ou não. Normalmente não respondem, levando a um quadro de infecção geral, porque tem que ser respondido de imediato, com cirurgia de imediato, e no caso dele já foi falado que devido às cirurgias anteriores, essa cirurgia de imediato não é possível. Por isso pediram a transferência dele para São Paulo. E nós temos a segunda prerrogativa, que é aonde a obstrução de pólipos, aonde você só retira os pólipos, controla a inflamação e não há infecção ainda. Todas essas prerrogativas, todas, é de cirurgia de grande porte. Todas essas prerrogativas é de cirurgia de longa recuperação. Todas essas cirurgias levam a pessoa a ter uma qualidade de vida que não dá para exercer o cargo que ele exerce. Bom, vamos lembrar agora quem é o nosso vice-presidente. E vamos lembrar agora a atual conjuntura que nós estamos. Como eu disse a vocês no vídeo do Maradona, eu disse a vocês que tudo ia mudar em julho. Quem está aí, tem muita gente aí, acompanhou, porque eu embuto algumas coisas de futuro em vídeos que não tem nada a ver. Quem assistiu o vídeo do Maradona sabe que isso ia acontecer. Nós já temos uma CPI contra ele que já não vai a lugar nenhum, que apenas gastou o seu dinheiro, que apenas, basicamente, tirou a confiança do empresário e agora vai alavancar o dólar ainda mais. Uma CPI do nada, para o nada. Por quê? Porque o general que estava, que era um militar, foi lá e assumiu toda a responsabilidade. E uma semana depois, esse mesmo militar estava no ministério. Há de se conjuminar que há um plano por trás já há algum tempo, que ele já está sabendo disso há algum tempo e que ele protelou isso há algum tempo. O golpe militar, ele é muito mal visto. Ele não é aceito por outros países. Portanto, é ilegitimado, basicamente, a esse país. No caso do Mourão, assumir a presidência da República não é um golpe militar, é um procedimento comum. Um cara que ficou fora de toda essa prerrogativa do Covid. Um cara que não falou um A. Um cara que foi protegido todo o tempo. E é quem assume a partir de hoje a presidência da República. Vamos colocar que o Bolsonaro volte daqui uma semana. Que não vai. Como eu disse para vocês do Faustão, que falaram que ele voltava numa semana, eu falei para vocês, não volta. Estou falando do Bolsonaro. Mas vamos colocar. Hoje vocês têm um novo presidente, que é o militar. Vocês têm ministérios com militares. Então, basicamente, não há uma ilegitimidade, não há um golpe. Basicamente, é um procedimento democrático comum. CPI, tudo isso que está acontecendo, foi para o brejo. Há de se ver agora como ficará a nossa situação mediante a nós termos agora ao que tanta gente pediu, ao que tanta gente
vem pedindo, porque vocês mudam o manto, vocês são muito inconstantes. E várias pessoas pediram que os militares interferissem na situação do Brasil. Bom, chegou a hora, gente. O pedido de vocês foram atendidos. Mas há de se convir que, daquele tempo para cá, passou-se muito tempo. Há de se convir que nós não sabemos quais são as prerrogativas que serão tomadas. Nós sabemos que nós estamos mediante a surtos judiciários, surtos psicológicos, surtos financeiros, basicamente, e por aí vai. Independente aonde ele está, ele tem que voltar. Vice-presidente, se o presidente, eu sei que vocês, gente, não entendem algumas coisas, mas se o presidente do país viajar para o Japão para apertar a mão do japonês, ou se o presidente do Brasil viajar lá para conhecer o Papa, quem assume aqui no Brasil o que está acontecendo aqui é o vice-presidente. Que seja 2 dias, que seja 3 dias. Então, basicamente, quem assume hoje a presidência da República do Brasil são os militares. Que fique bem claro isso para todos vocês. Não há volta do Bolsonaro e vocês vão agora conjuminar os fatos do porquê ele andou fazendo coisas que ninguém estava entendendo, falando muito, falando o que quisesse, sem medo, falando isso e aquilo, porque ele já sabia. Obstrução intestinal não vem da noite para o dia, já vinha um acompanhamento. Ele apenas protelou e esperou uma madrugada do terror. Ele passou muito mal, porque o Bolsonaro é teimoso. É teimoso. Uma infecção no intestino é a pior coisa que pode acontecer a qualquer. Você pode ter infecção em qualquer órgão do seu corpo, mas a do intestino, ela é muito pior, porque tudo de ruim nós colocamos dentro do vaso. Vocês sabem disso. E o que está acumulando, causando essa obstrução intestinal, é fezes. Vocês acham, gente, que ele estava vomitando o quê? É o que não estão falando para vocês. A madrugada foi terrível. Gente, eu vou só dar um aviso para vocês. Comentários ofensivos com palavras, eles basicamente eles só são autorizados se eu apertar uma palavra exibir, como a da Mariana, por exemplo, foi exibida. Então, basicamente, quem está no poder hoje são os militares. Sinto muito a CPI. Tudo vai mudar a partir de agora. Esta CPI, esta palhaçada que tanto fez mal a nós. E lembrando que quando foi com a do Lula, quando foi a doença do Lula, eu vim e falei a mesma coisa para vocês. Não promulguem o mal porque vocês não querem a vocês. Separem a coisa. A partir desse momento, Bolsonaro, vocês, qualquer pessoa, são que entram nesse estado de doença e de morte. Não é permitido a ofensa, a degradação. Se você quiser fazer isso, faça. Mas vai ter consequências. E as consequências são espirituais e sim, como eu respondi a uma pessoa anterior, sim. Tanto que
os Estados Unidos hoje, para vocês que não sabem, sofrem com os gafanhotos e com uma queimada que eles não conseguem controlar. Nós estamos a 55 graus, basicamente, perto dos polos. Vocês sabem o que é 55 graus? Nós tínhamos a prerrogativa de que aumentaria-se a temperatura 1,5 grau por ano. O ano passado nós tivemos temperaturas de 40 graus. É normal, perto dos polos. Por isso, essa preocupação com o derretimento das calotas polares. Parece que esse 1,5 grau, tem que tirar a vírgula. Aumentou 15 graus. Isso tem precedentes complicadíssimos. Complicadíssimos. E vou falar para vocês que estão indo para a praia. Vocês lembram há 4 anos atrás, quando vocês iam à praia e a água do mar era quente, era razoável, era morna? Vão à praia hoje e coloquem o pé na água. Vocês vão ver que ela está fria, gelada, que nem mesmo o sol escaldante está conseguindo manter essa temperatura, porque os derretimentos foram acelerados. Canadá, Estados Unidos com temperaturas, o norte do mundo com temperaturas a 55 graus, está acelerando cerca de 40 anos o derretimento de calotas polares do tamanho do estado de Minas Gerais. Por isso que Biden estava tomando aquelas providências, está tomando alianças. Porque vocês acham que eles vão pedir para nós, com muita humildade, como foi prerrogativa de Chico Xavier, aonde Chico previu que nós ajudaríamos, que o norte do mundo pediria ajuda a nós. Babavanga previu isso também, que o norte pediria ajuda a nós. Vocês acham que eles vão pedir ajuda a nós? Com a máquina militar que eles vêm montando? Com o que eles estão fazendo? Com o assassinato do presidente do Haiti? Vocês acham que os Estados Unidos não têm participação no assassinato? Eles não querem nem saber. Eles promulgaram. E o Haiti está aqui do lado. A Argentina está aqui do lado. Eles estão cercando a América do Sul. Se vai ser bom para nós ou não ter um militar na presidência, eu não posso falar para vocês ainda. O que eu posso falar para vocês é que a partir do dia 20, nós temos um novo início. Gravem essas palavras. A partir do dia 20 de julho, nós temos um novo início. Não importa, Paulo Medeiros, a pronúncia. Você é muito chato, viu? Crie um canal e seja chato lá. Se você entendeu, é o que é importante. Para você que está chegando agora, nosso canal é feito, inclusive, até já vou te avisar, eu tenho vídeos científicos e vídeos didáticos. Porque no meu canal nós temos a Maria da Pipoca, que tem pouco estudo, nós temos juízes, políticos e pessoas letradas. Eu procuro colocar as coisas em pauta para que as pessoas possam entender. Como ninguém estava entendendo o que está acontecendo com o Bolsonaro, agora vocês estão entendendo. Sabe por quê? Porque eu não me preocupo com Biden ou Biden. Sabe por quê? Porque quando no YouTube eu cometo um erro ortográfico, eu sei que vocês não têm muita coisa boa, um agradecimento, um obrigado, um nada para falar, e eu sei que o algoritmo do YouTube
lê comentários, lê likes e dislikes. Não importa se é bom ou se é ruim. Então, quando eu cometo um erro ortográfico, eu sei que vários de vocês vão vir me corrigir, aumentando o número de comentários, elevando o número do vídeo. E na simplicidade de vocês, vocês vão fazer isso. Então eu venho a explicar para vocês o que vocês, mais uma vez, não estão entendendo. Nós tivemos agora há pouco tempo, eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo muito didático que todos vão adorar. Todos vocês vão amar o exemplo que eu vou dar. Vocês se emocionaram com o filme Marley e Eu. Todos vocês assistiram o filme Marley e Eu. Todos vocês se emocionaram. Mas vocês prestaram atenção de como Marley morreu? Marley morre por uma obstrução intestinal. A primeira vez, só que não vamos comparar Marley ao Bolsonaro, porque Marley passa pela primeira vez que ele tem essa obstrução intestinal, ele passa por um procedimento pouco invasivo, mas é invasivo. Ele é invasivo. Que é o quê? Eles inflam o intestino do Marley, que tira essa obstrução. E ele volta para casa. Um procedimento que causou fissuras no Marley, que causou prerrogativas de inflamação. E por aí vai, pólipos. Um procedimento que não é descrito no filme, que não funcionaria outra vez, porque arrebentaria basicamente o intestino do Marley e basicamente daria um tempo maior de vida para ele, porque Marley não morre devido à obstrução intestinal que ele tem novamente. Ele morre mediante a obstrução que ele tem, mas não é possível fazer o procedimento porque ele já está num quadro infeccioso, aonde o dono e a veterinária decidem sacrificá-lo para que ele não sofra. Não é diferente do quadro que o Bolsonaro vem passando agora, e o quadro do Bolsonaro é muito pior, porque ele protelou bastante a verificar o que estava acontecendo. Porque ele é um ser teimoso, soluço, febre, etc. Ele já vem tendo há muito tempo. Só que a coisa estourou essa madrugada, que foi a madrugada do terror, tanto que nem colocaram a Michelle Bolsonaro para falar, porque ela está desesperada. O filho dele, que é sempre bastante, vamos dizer, impulsivo, vocês já percebem que ele está bem comedido. Mas não é hora de falar desse quadro do Bolsonaro e do mundo saber desse quadro do Bolsonaro. Só dessa perspectiva da não volta dele já vai gerar um pânico no mercado, alavancando o dólar, abaixando a bolsa de valor, o que pode culminar direto dentro, mais ainda dentro de nossas casas. Mais aumentos que nós não precisamos. Milton, o problema, Milton, provavelmente é no seu celular. O áudio, ele está muito bom, viu, para todo mundo. Ele está alto. Depois, Milton, você pode me chamar, você está no meu grupo de aprendizado. Eu vou tentar te ajudar com o seu celular para você resolver isso aí. Então, vamos... Isso, exatamente, Marlene. Ele já passou por uma facada que acertou o intestino. Então, ele já havia retirado, basicamente, uma parte do intestino. Então, quero que vocês entendam.
Como o Faustão, eu vim aqui e falei para vocês, ele não volta, eu estou falando para vocês do Bolsonaro. Não, basicamente, sim, diverticulose grave nós poderíamos colocar como um quadro em si, ô Michele Pova, ah, mas devido à prerrogativa das cirurgias que ele teve que fazer anteriormente, nós teremos que colocar essa diverticulose como um quadro muito mais gravíssimo, porque a cirurgia teria que ser de emergência. E devido a algumas coisas, que principalmente aderência à não cicatrização e principalmente um erro em si, vai proliferar essas bactérias mais rápido ainda a outros órgãos do corpo, culminando basicamente pela infecção geral mais rápida. Por enquanto, o que eu vejo eles fazendo é tentar controlar a infecção. É antibiótico em cima de antibiótico. Aí isso depende muito do organismo, do fígado, dos rins, depende tudo da prerrogativa médica. Depende tudo do organismo, depende de muita coisa. Vou lembrar a vocês, nós temos, os médicos têm, basicamente, sempre uma coisa que eles olham, que eles não contam para vocês, que eles já sabem que a coisa vai de mal a pior, que é a quantidade de urina CC quando um paciente passa por uma cirurgia. Basicamente, quando há um quadro grave de cirurgia, vários medicamentos, várias situações são conjuminadas no seu corpo. Então, basicamente, tudo é filtrado pelo fígado, pelos rins, é passado pelos rins. Se a pessoa para de urinar, basicamente, se eu não me engano, são 3 cc's, alguém pode me corrigir, ou para de urinar, ou tem sangue na urina, os médicos já sabem que vai culminar por uma coisa que chama tríade da morte. O que é a tríade da morte? Falência renal, jogando ureia para o coração trabalhando com dificuldade, basicamente não lançando oxigênio para os pulmões, sucumbindo artérias como se fosse canos, e basicamente sucumbindo os pulmões, aonde rins, pulmões e fígado param de jogar oxigênio para o cérebro, culminando para a morte do indivíduo em si. Ainda é muito cedo, porque há uma prerrogativa ainda de estudo, e de imediato ele já foi colocado em antibióticos, e a sonda que estão falando que está no nariz dele já é uma sonda alimentar. Significa que o Bolsonaro já está sedado. Aquela foto que estão divulgando dele é uma foto apenas que já mostra a debilidade dele, aonde ele ia ser colocado já para ser sedado. Posso garantir para vocês que foi uma foto que foi montada para tranquilizar o mercado, o povo brasileiro, e por aí vai. Logo posteriormente, aquela sonda foi colocada normalmente e ele foi sedado, que é o normal. Parentes, vocês já tiveram parentes que passaram por pneumonia? Não é muito diferente também. Vai depender muito agora de muita coisa, mas como é muita coisa, o quadro é considerado gravíssimo. Maiores respostas nós teremos no próximo dia. Não vou descartar para vocês a iminência da morte do Bolsonaro, que vários de vocês promulgaram. Há uma possibilidade muito grande que isso aconteça. Muito. Mesmo porque eu vejo uma preparação nas atitudes dele
de arrumar a casa antes dele passar por esses procedimentos, mas parece que não deu tempo. Ele protelou. E eles passaram uma madrugada onde ele vomitou fezes para tudo quanto é lado, aonde ele teve, quando acontece isso, febres que chega a 40, 41, uma série de consequências aonde foi uma noite do terror. Por isso vocês estão vendo tantos médicos, tantas ambulâncias, tantas coisas e tantas prerrogativas. Mais respostas do que eu estou falando para vocês hoje. Vocês sabem, quem me acompanha há muito tempo, sabe que eu dou sempre informação antecipada. Como eu dei a do Faustão, como eu dei a do Gugu, como eu dei a de todos. Aviso de imediato. Bolsonaro está fora da presidência da República. Essa CPI, ela não vai a lugar nenhum, a não ser aumentar os preços de nós. Nós estamos pagando 52%. Vai chegar a conta de energia para vocês, gente. 52% a mais do que vocês pagaram mês passado. Exatamente como deu Paulo Gustavo. Silvana Macedo conseguiu entender. Mas a prerrogativa do Paulo Gustavo é praticamente a mesma, retirando o órgão. Só que, Silvana, do Paulo Gustavo, tem que se entender que atingiu um órgão que deu-se tempo para que os antibióticos agissem. Mas não agiram. O quadro do Bolsonaro é diferente. Ele está com bactérias que nós eliminamos. Ele está com fezes, gente. Basicamente, entupindo o intestino dele. As fezes contêm, gente, bactérias complicadíssimas que nós colocamos para fora. E mediante as fissuras, mediante as infecções, elas vão adentrando. E é o mesmo caso do Covid. Vão se proliferando, até que vai se causando pólipos, inflamações, que vão, basicamente, uma mulher que teve endometriose vai saber falando isso para vocês, o encurtamento do intestino. Qual que é o procedimento? Cortar a parte e fazer emendar o intestino. Ele já fez isso, que é o que estão chamando de aderência. Mas para se ter uma cirurgia, para se fazer isso novamente, a pessoa tem que estar num quadro estável. Lembrando vocês que quando ele passou pela primeira cirurgia, o quadro da facada era considerado gravíssimo. Vocês lembram disso? Não é diferente agora. Não é diferente. Ele voltou. Um mês depois, bastante debilitado. Mas houve um sucesso. Mas os antibióticos deram efeito. Dessa vez, houve uma obstrução. Houve o pólipo. Houve as consequências que todos temiam que tivesse. E houve até a teimosia do Bolsonaro de protelar a situação e arrumar a casa de acordo. Teimosia, orgulho. Peço a vocês que a partir desse momento separem política de ser humano. Porque o terror que virá em cima disso só vai fazer mal para todos nós. As pessoas xingando, desejando a morte de uma pessoa, sendo que nós já temos tantas mortes que estão acontecendo. E quando nós desejamos a morte, ela vem. Não significa que é para nós ou que é para uma pessoa específica. E quando um conjunto de milhões e milhões deseja a morte, ela vem. Mas não significa que
que é para uma pessoa só. Não estou pedindo para vocês terem dó, não estou pedindo para vocês sentirem algo. Estou pedindo para vocês não promulgarem o mal. Palavras pejorativas. Vocês todos, quando começou essa pandemia, cagando nas calças, com medo, disseram que iam aprender uma lição. Vocês todos disseram que melhorariam. Isso não aconteceu. Vocês todos estão assistindo que vocês não têm poder nenhum sobre a natureza. Foram trancados em casa. Crimes e crimes vêm acontecendo e a polícia assoberbada, o Estado sem dinheiro, a justiça assoberbada, a cadeia lotada. Cada vez mais, o honesto, no desespero, vai ficando primitivo. Não é hora de promulgar o ódio. Nós estamos no Brasil sozinhos. Mas só se nós quisermos. Nós vamos passar por isso se nós, povo brasileiro, 190 milhões de pessoas, se unirem, não numa bandeira política, não numa bandeira de time de futebol, não numa bandeira individualista, porque o indivíduo, não adianta você ter dinheiro, meu filho, se você não tem tranquilidade para sair na rua, se você não pode dar para o seu filho estudar, se não tem escola. Nós só vamos passar por isso se nós unirmos numa só bandeira, a bandeira do ser humano. Nós, brasileiros, estamos sozinhos. A massa popular, nós somos mais fortes. Nós somos 190 milhões. 190 milhões é maior do que qualquer exército. Nós não vamos nos unir numa bandeira política, porque eles não podem fazer nada. Nenhum deles. A China já virou as costas para nós também. Estão desesperados, não sei porquê, mandando foguetes e foguetes para o espaço. Eu sei por quê. Porque eles estão fazendo isso. Do nada, eles começaram a colocar, ficaram um tempão, ficaram anos, décadas, sem se interessar pelo espaço. E de repente, começam a mandar foguetes e foguetes, e o primeiro, coincidências à parte, deu errado. Me pareceu muito no teste. E coincidentemente caiu no Brasil. Que coincidência. Caiu no mar, mas caiu no Brasil. Agora eles lançaram outro com sucesso. E tá com um chinês lá dentro. Depois de anos sem fazer isso. O Biden se reuniu com o Putin. Uma reunião de dois líderes de duas potências dura quase, no mínimo, 36 horas. Ficaram 2 horas e meia. Apenas. Gente, vocês já pararam para pensar? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, entendidos de política. Que o socialismo não é uma escolha, é um modo de vida imposto. A partir do momento que estão fazendo o que estão fazendo com a gente, porque eu vou falar a verdade para vocês. Tem lugares que está com falta de parafuso, vocês estão comprando coisas que o preço, o ano passado, era metade do preço. A
partir do momento que um país é sobrejulgado ao preço e à moeda e não tem condições de comprar, o que ele pode fazer? O que Cuba poderia ter feito quando os Estados Unidos fez o que está fazendo conosco agora? Trancar as rotas comerciais, aumentar o valor do dólar, diminuindo o valor da moeda local praticamente a zero em relação ao dólar, não tendo indústrias de produção, porque nós não temos, são todas internacionais, as indústrias de produções que dizem que são brasileiras não são, Ford, GM, francesa, Volkswagen, alemã, nós não temos indústria de produção. Samsung não é brasileira, a LG não é brasileira, nós não temos nada brasileiro. É montada a fábrica no Brasil, mas não é brasileiro. Que fique bem claro. A partir do momento que nós não temos isso, que nós temos que comprar de fora, que nós temos uma sobretaxação de imposto de 30%, você não pode comprar. Às vezes o socialismo nunca foi uma medida política. Às vezes apenas foi uma condição de sobrevivência que foram levados. Vi apenas um neossocialismo sobreviver, mas mediante a inteligência, que foi quando a União Soviética se separou e a Rússia, espertamente, que eles vivem num regime neocomunista, neossocialista, né? A Rússia não troca de presidente, eu não sei se vocês notou, mas o Putin está no poder desde que vocês nasceram, então eles são, de certa forma, neossocialistas. Mas eu só vi um jeito, e eles conseguem ter, de certa forma, uma vida bastante arregada. Mas não entra produto americano lá, não entra produto chinês lá. Eles têm a sua própria fábrica. Mas eu só vi eles sobreviverem dessa forma mediante a Segunda Guerra Mundial, onde na separação com a União Soviética, toda a briga, que eu não vou explicar historicamente para vocês, vocês que são letrados e acham que eu estou falando simplesmente, não sei, dos bolcheviques e etc., eles endurecendo e investindo na máquina militar. Ou seja, mediante a Guerra Fria, juntando todo aquele aparato militar, eles deram o cano nos demais e juntaram um aparato militar e conseguiram montar as suas próprias indústrias, o seu próprio modo de viver. Ou vocês já viram algum carro russo rodando por aí? Vocês já viram algum computador russo? Vocês acham que os russos usam Samsung? Vocês acham que os russos compram um iPhone? Vocês acham que os russos, basicamente, o que eles fazem? Não, eles são comunistas, mas eles vivem de uma forma capitalista. Mas não teve como os Estados Unidos, não teve como outros países colocarem sanções sobre eles, porque eles montaram uma máquina militar potentíssima. Potentíssima. Por isso os Estados Unidos não deixam países de pequeno porte. Porque, gente, por que? A verdade é que somos todos iguais. Se é permitido ter bombas nucleares, o mundo inteiro tem que ter. Se não é permitido, o mundo inteiro não tem que ter. Por que que os Estados Unidos é quem comanda, quem tem e quem não tem? Nós agora temos que andar de acordo com a carruagem. A carruagem para trás estava boa. Nós tínhamos uma aliança com o Trump. Só que isso acabou. A carruagem antes do Trump estava boa. O Lula tinha
uma aliança com a China. Mas a China não aceita mulher no poder. Então foi aonde a Dilma caiu, né? Só que agora todos eles viraram as costas para nós. Chegou a nossa hora de ser a Síria. Chegou a nossa hora de ser aquele pessoal que foi levado ao extremo. E nós não temos uma máquina militar potente. Nós temos uma Venezuela. Às vezes o socialismo não é um modo político de conduta de você promulgar como sendo o modo certo de viver, mas sim a desculpa do que você não pode fazer e é levado à sua situação. Há de se hoje o povo de Cuba, que tanto comemorou a morte de Fidel Castro, hoje devem estar pensando o que nós fizemos, porque Fidel Castro teve culhões, enfrentou, e mesmo naquela pobreza, porque os Estados Unidos queria porque queria o que eles tinham ali, e todo mundo sabe o que Cuba tem ali dentro, mas não quer falar, né? Porque todo mundo sabe que os Estados Unidos domina o tráfico de drogas mundial. Hoje, o tráfico de armas mundial hoje, todo mundo sabe que é os Estados Unidos por trás dos panos que domina isso. Todo mundo sabe o que eles queriam ali dentro de Cuba. Produzir barato. A África está acabada em brigas tribais porque se dividiram. Os muçulmanos se dividiram. Síria, Iraque, etc. se acabaram. Os únicos que sobreviveram a isso, foi a chamada Guerra Fria, foram os russos. Mas nós não temos condições de fazer o que os russos fazem. Nós não temos nem dinheiro, nem tempo para montar uma máquina militar e nem condições de preparar nossos jovens de hoje para um exército de mercenários. Porque os exércitos dos Estados Unidos hoje são de mercenários. Inclusive, brasileiros trabalham para os exércitos americanos. Eles buscam aqui também. São mercenários. A não ser que eles queiram entrar num acordo conosco e fazer essa guerra pelo Free Fire, né? Pelo computador. Aí eu acho que nossos jovens têm até a condição de ganhar alguma coisa. Mas nós estamos entrando numa prerrogativa bastante complicada. Eu vou dar uma prerrogativa para vocês, espero que vocês me escutem para me encerrar a live. Nós temos um novo presidente. O vídeo vai ficar no ar, independente se vão monetizar, bloquear ou não, ele vai ficar no ar. O novo presidente é um militar. O que vem por aí, eu posso falar para vocês financeiramente. Não comprem nada por agora. O que eu sei é que no final do ano, peças se congeminarão que os preços vão decair lá embaixo. Alguma besteira o Biden vai fazer. Então o preço das coisas vai lá para baixo. A energia de vocês vai chegar. Cada um chega de uma maneira diferente. Vocês vão tomar um susto do tamanho do Brasil. Se você agora... inclusive, gente, eu fico até assustado. Mediante a tudo que nós estamos passando, vocês continuam brigando. Isso me assusta um pouco. Eu acho que vocês não têm ideia ainda de que Cuba saiu agora porque estão tomando banho frio.
porque não têm o que comer, porque estão a luzes de vela, que foram jogados à idade das trevas, à idade das pedras. Eles não estão revoltados com o governo, eles estão revoltados com a condição de vida que eles estão agora, que já era ruim. Imagina, um povo que já não tinha uma condição de... O mais rico depois do Fidel Castro era quem tinha 2 galinhas. A coisa... E eles nunca foram para a rua, nunca se revoltaram. A coisa tá tão ruim no Haiti lá, que eles resolveram enfrentar. Resolveram morrer. Porque, meu amigo, nós brasileiros ficamos mal acostumados. Agora imagina você, minha querida, meus queridos, sem a sua prancha, sem o seu secador, sem a sua cabeleireira. Vocês passaram por isso, né? Imagina vocês sem os seus shows, o que tanto vocês gostam. Os surtos, os assaltos, os estupros não param. Começaram e não param. Mas crer em Deus é crer e ter fé. Mas Ele quer da gente também. Só passaremos por isso numa bandeira só. E não é uma bandeira política. É uma bandeira de união. É uma de união. Não passaremos por isso levantando a bandeira de uma religião. Não passaremos por isso levantando a bandeira de um partido político. Esses que já estão com a passagem compra para fora do país. Nós vamos passar por isso unidos, 190 milhões. Esses que vos falam na televisão, esses que estão com o poder na mão, já estão com as suas passagens compras. A Anitta, o Neymar, os seus heróis não moram mais no Brasil já tem tempo. Esses... Gente, quer alongar um pouco o assunto para vocês verem o tanto que nós vivemos numa sociedade complicada? Teve o caso do Ibis, né? Muita gente está querendo saber aí e vocês estão revoltadíssimos com o caso do Ibis, né? Vocês estão terrivelmente revoltados. O Ibis bateu na mulher. Bom, erradíssimo. Nada justifica o que ele está fazendo. Mas mais uma coisa que não tem explicação. Há 1 ano, 2 anos, a lei é clara. Lei Maria da Penha. Vai, apanha, faz o laudo, vai para a polícia, é dado flagrante, a pessoa é presa. Essa mulher já tem 2 disso aí. E você separa do cara. E você separa. Porque qualquer coisa é melhor que você ficar apanhando. E todo mundo sabendo disso. Chão de avião sabendo, a polícia sabendo, todo mundo sabendo. Mas como o cara é o herói, é o Ibis. É o Ibis que canta pisadinha, que dá ingresso para político, que vai, sobe no palanque para político, que tem influência na cidade, ninguém faz nada. Como o cara é o Ibis, o garanhão da madrugada, que a mulherada corre atrás, a mulher prefere ficar arranjando meios termos, prendendo o cara, apanhando e prendendo o cara, mas não sai de casa. E no final agora, depois de 2, 3 boletins de ocorrência, onde ela também não sai de casa e não separa,
aonde o chão de avião estava cansado de saber que estava acontecendo, aonde todo mundo lá sabia que estava acontecendo, como o caso do vereador com o menino, é divulgado e até o governador manda prender o cara. Nós não vivemos numa sociedade hipócrita, aonde é conveniente ainda, quem tem poder de oferecer. A conta não chegou, dragão. A conta não chegou. A vida chega e muda as coisas. Historicamente sempre foi assim. Historicamente sempre foi assim. Cadê os heróis de vocês, gente? A única coisa que eu tô vendo, os heróis de vocês, Anitta, Neymar, jogador de futebol, Grêmio, Grenal, Corinthians, a única coisa que eu tô vendo eles fazerem é reclamar da própria vida. Eu não tô vendo nenhum deles pegar os milhões. Cadê o Gustavo Lima com seus milhões? Com sua campanha do agasalho? Cadê? A verdade é que esse povo faz e desfaz o que bem entende. E que a lei continua sendo para poucos, para pessoas como nós. E nós aceitamos isso. A lei é para nós. Apareceu um caso esdrúxulo agora. Há pouco tempo antes de eu entrar na live, eu estava vendo algo que eu me recuso a acreditar que aconteceu. Que eu me recuso a acreditar que aconteceu. Houve um assalto. 2 jovens passaram numa conveniência. Uma história descabida, onde algumas pessoas reconheceram esse jovem como assaltante. Chamaram a polícia, prenderam o moleque. O moleque morreu na cadeia. E agora está provado que ninguém falou nada. Não houve reconhecimento. Quem assaltou estava encapuzado, então não tinha como ter reconhecido o moleque. E a mãe está em busca de justiça. Mas a justiça vem só para a coitada da moça que apanhou. Meus sentimentos a ela. Mas sarna a gente procura. E você procurou a sua, como tem várias procurando. Mas não é o caso desse rapaz. Tem 480 mil pessoas. 580, que é um número mentiroso. Nós temos 800 mil. Só eu perdi 3 pessoas da minha família pelo Covid em Minas Gerais. Porque eu sei que não era pressão alta, não era isso, não era aquilo. Só eu. São números. Cadê os números do Covid? Não tem. Cadê os boletins? Cadê os curados? No início divulgavam tantos curados, mostravam imagem de 3, 4 saindo em cadeira de rodas, que até hoje não conseguem caminhar direito ou falar. Não tem governo que deixou vocês melhores de vida ou não. Houve uma continuidade. Algo que se chama evolução, aonde o povo caminha junto. Aonde são alianças que são feitas. A verdade é que todo governo tem suas prerrogativas boas e ruins. Vou falar uma ótima do Lula para vocês aí. A ótima do Lula que nós tivemos foi o que vocês menos olharam. Foi o que vocês não viram. Que foi dar condição para o povo brasileiro ter em casa uma situação melhor de vida. Que foi abaixar os preços, abaixar o dólar, mediante a sua união com a China.
Foi o que o Lula fez. E o que vocês acham de melhor está acabando com vocês. Porque todos esses programas, todas essas mudanças na educação, porque nós tivemos uma educação onde das 7 até meio-dia nós estudávamos e a nossa educação ficava por conta do pai e da mãe, todas essas mudanças na educação, soltando diplomas e faculdades e diplomas, aonde a minha mãe formou pelo celular e ela não tem a menor condição de dar qualquer aula, e ela formou pelo celular. Eu mostro para vocês. Ela formou pelo celular, ela fez pedagogia pelo celular. Ela não arredou o pé do sofá. Ela fez pelo celular, antes da pandemia. Então ele soltou uma quantidade de profissionais incompetentes, inclusive na área médica, que conjuminou pelo que nós passamos. Nós não temos uma medicina de ponta, nós não temos profissionais de ponta. Elevar o nível de educação não é só ter um papel na mão. Elevar o nível de educação é ter o papel na mão, com o estudo e a moral também de exercer a profissão. Senão, vira um escambo. O que é o escambo? O incompetente ganha um emprego do competente porque ele tem as costas quentes. E quem vai pagar o preço é você. Quem vai ser atendido por ele é você. É você. Então eu vou repetir a velha frase que parece cruel, que meu bisavô, pouco antes de morrer, me falou. Tem que ter médico, tem que ter advogado, mas tem que ter vendedor de laranja também. Cada um faz as suas escolhas. Dar ao vendedor de laranja, que é uma profissão digna, que é uma profissão honesta, que é uma profissão, não estou falando, mas dar a ele um diploma sem a preparação não é a solução. Cadê o movimento dos sem terras? Não existe mais, porque não deu certo. A corrupção do povo em si, a falta de condição em si de administração da terra, fez com que nascesse e criou um tumulto danado. Mas teve as partes boas. Como assim nós tivemos as partes boas com o Bolsonaro, quando fez aliança com o Trump? Nós tivemos o advento, a GM Motors, por exemplo, as terceirizadas do Brasil. O alavanque de emprego foi muito grande, uma continuidade. Uma coisa que começou lá com o presidente que vocês esqueceram, que nem era para ter sido presidente, mas que fez a coisa certa, que foi o Itamar Franco, que vocês já esqueceram dele. Então todos têm sua parte boa e ruim. Sabe por quê? Porque não são eles que mandam. Porque a partir do momento que nós temos um sistema onde nós dividimos por interesses individuais, como é feito, o que deve ser feito para o povo em geral ou não, e onde nós temos um povo que elege, com mais uma vez todo respeito, um palhaço que é feito para aquela profissão que Deus mandou para essa terra, para essa profissão. Porque, gente, como é bom rir do Tiririca. Quer coisa melhor? Quer coisa melhor do que o auge do Tiririca? Você quer coisa melhor? Mas vocês foram lá e elegeram o Tiririca. E ele fez 5 leis.
e ficou calado lá o tempo inteiro. E as 5 leis que ele fez foi para circos, coisa que praticamente nem existe mais no Brasil. Ou seja, se tem culpado, somos todos nós. Essa é a grande lição. Só que, como diria nosso saudoso Chico Xavier, como diz a Bíblia, destino nada mais é do que a sua decisão nova que você vai tomar amanhã. Deus, na sua onipotência, onisciência, levando para o lado do evangélico e do católico, nada mais é do que um ser superior. Como você conhece teu filho, que seu filho chega em casa meio te agradando, falando, mamãe querida, papai querido, todos os dias da semana ele está irritado. Mas nesse dia, ele chega falando, mamãe querida, papai querido. Você já olha para ele e fala, ele aprontou. Pode falar, meu filho, o que você aprontou? Você está sendo vidente. Você não está vendo o futuro, você sabe que tem alguma coisa errada. Não é diferente do que vocês chamam de destino. Porque o que vocês podem fazer amanhã, e como eu venho avisando a vocês, vocês não contam com a vida. Até ontem, a situação era uma. Até 2019, a situação era uma. Aí veio o Covid e derrubou tudo. Aí vocês não aprenderam. Aí ontem de madrugada aconteceu um fato novo que vai alancar vários fatos novos. Vocês não contam com a vida. Essa é a grande lição. As primeiras linhas de Kardec. O ser humano é arrogante. O ser humano é prepotente. Gente, procurem se acalmar. Pega aquele trem, aquele saquinho que eles dão no avião para você ficar assoprando. Vocês estão irritados e preocupados. Eu já estou dando uma notícia boa para vocês e que fique guardado para todos vocês. Se eu errei alguma coisa, vão no vídeo do Maradona, gente. Procurem aí. Tá aí no canal. Vídeo do Maradona. Tá lá, em dezembro, eu falando que tudo isso aqui ia acontecer. Neto, você é evidente. Não, era uma linha lógica. Como eu estou dando a prerrogativa para vocês que não é para comprar nada agora de grande valor. Esperem até o final do ano. O final do ano tem alguma coisa que vai mudar de novo. A vida vai meter alguma coisa de novo. As prerrogativas que eu recebi de mensagens é de um novo início. E eu já sei qual é esse novo início. Eu até comentei, se a pessoa pudesse pronunciar, eu acho que ela não pode se pronunciar. Eu estava preocupado com essa mensagem que chegou para mim, dia 1º, que haveria um novo início, mas que não seria ruim, mas que eu estava preocupado. A pessoa que eu comentei isso está aqui no canal e que eu estava de olho nisso. Eu já sei qual é esse novo início e já sei mais algumas coisas também. Sei que não é hora de comprar nada, principalmente mais caro, porque os preços vão diminuir todos no final do ano. Não, Regininha, não acontece. Tem muita gente chegando agora, muita gente que está vendo o vídeo desde o começo. Quem quiser saber, gente, não houve um erro. Só que eu não promulgo vidências, eu não sou vidente. Eu embuto dentro dos meus vídeos prerrogativas futuras. No caso desse ano, foi quando Maradona morreu. Eu li o ano de 2021 para vocês inteiro. E até agora, eu não errei. E é possível que eu não erre, mesmo que eu esteja torcendo para errar. O que eu tenho para falar para vocês foi dito. Nós agora temos um novo início.
Espero que vocês tenham aprendido que... Gente, o vídeo vai ficar no ar, viu? Eu vou deixar até mais um tempinho ligado aí para as pessoas voltarem o vídeo com alguma música e verem a live inteira para quem está chegando agora. Então você que chegou agora, volte o vídeo e veja ela inteira. Vocês foram derrubados, todo o sistema, toda a prepotência, toda a arrogância da noite para o dia. E se borraram de medo. Mais uma vez um fato se conjumina no Brasil. E tudo mudou, gente. Vocês têm que entender que tudo mudou. Tudo. Vocês mudaram. E vocês ainda não viram. E vocês ainda não viram. Porque vocês não estão contando com a vida que está andando mais depressa. E amanhã pode acontecer um fato de vivência que vai mudar o destino do coletivo. Mas já estou falando para vocês, o final do ano vem algo, em meados de setembro ou novembro, que vai diminuir os preços dos produtos, que é hora de você sair fazendo a arca da fusarca. Até lá, procure desligar, usar menos a chapinha, não desesperar, viver com paciência. E caso venha alguma coisa para nós, o que vai vir, vocês vão ver, mantenham-se distante disso. Vocês vão ver xingar o Bolsonaro, vocês vão ver xingar a família dele. Tudo que fizeram com o Lula, vocês vão ver com o Bolsonaro. Gente, repetir um erro, eu não vou aconselhar vocês a fazer isso. Não façam isso. Não façam com Lula, fizeram com Lula, não façam com Bolsonaro. A partir desse momento, ele está fora da presidência da República. E vocês vão poder juntar todas as peças do porquê ele estava tão surtado, tomando decisões enlouquecidas, do jeito que ele estava tomando. Agora, e nós temos agora uma nova prerrogativa de um novo início. Um presidente militar que não deu nenhum golpe. Ele tem o exército na mão. Ele não deu golpe nenhum. Não é ilegítimo. E ele ficou fora todo o tempo desse negócio de Covid. Não tem CPI para ele, não tem nada para ele, não. Ou quem vocês acham que vai entrar no lugar? É o general Mourão. Vou ligar a música para quem está chegando agora. Para quem já assistiu toda a live, não tem motivo para ficar desejando a vocês paciência, estratégia, sabedoria, menos irritação, tentar sobreviver um tempo sem determinados luxos que vocês não querem sobreviver, porque vai passar, mas não para todos. Como disse na carta do Dr. Fritz, não significa que você não vai morrer, que você vai morrer. Significa que a sua situação financeira depois disso passar, que a sua situação psicológica depois disso passar, não vai ter retorno. Passar, vai, mas não para todos. E não é questão de morte, é questão de volta
do que você fez durante o período que nós estamos passando. Fritz foi claro na carta dele aqui no canal em relação a isso. Há de você se perguntar, ainda dá tempo? Dá. Mas 1 mês, 2 meses não dará mais tempo. Fiquem todos com Deus. Nas músicas de piano sem direitos autorais, que eu tanto adoro. Para quem chegou agora na live, é só voltar aí no começo do vídeo e assistir. Por isso que eu vou deixar a música de piano tocando e a live ligada. Se vocês quiserem continuar brigando, fiquem brigando. E quem chegar por aí, gente, aconselhem, ajudem, digam a eles, voltem o vídeo, porque eu não sei se vai ficar no ar ou não. É sempre um mistério. Lembrando a todos vocês que a minha última live foram 10 horas intermitentes falando. Ficaram 10 horas sem parar pessoas aqui comigo. 10 horas de live falada. Sinal que as coisas começam a mudar um pouco. Conversem entre vocês, mas conversem, tenham diálogo, não se agridam. Como eu disse, comentários abusivos é apenas se eu deixar que eles sejam exibidos. Então pouco adianta você agredir alguém aqui no canal. A casa é limpa. Fiquem todos com Deus, uma semana de luz, e espero que devagarzinho vocês vão escutando a vida. União, gente, união entre todos.